Ecos da América Latina. O condor passa. Boa noite, ouvintes. Quem fala é Tarcísio Lage. Este é o último Ecos da América Latina, programa que venho apresentando desde dezembro de 1981, quando fui contratado pelo Serviço Brasileiro da Rádio Nederland. Serviço que está encerrando suas transmissões em ondas curtas para o Brasil neste sábado, dia 24. Se este fosse um Ecos da América Latina normal, na certa eu estaria falando da terceira invasão registrada no continente por tropas estadunidenses, desde que o Ecos entrou no ar. Granada em 1973, Panamá em 1989 e agora o Haiti. Um ridículo espetáculo de helicópteros dos Estados Unidos sobrevoando Porto Príncipe, enquanto soldados da Força de Intervenção gritavam aos microfones: isto não é uma invasão. É o quê? Pois é, último Ecos da América Latina. Carlos Lagoeiro está aqui comigo para ajudar a recordar o que foram estes 12 anos e meio em que procuramos mostrar as repercussões dos acontecimentos no continente aqui na Europa. Boa noite, Carlos. Boa noite, Tarcísio Lage. Muito obrigado pela participação neste último Ecos da América Latina. Como você mesmo disse, 12 anos e meio o Ecos no ar, mostrando, inclusive, uma grande transformação no continente latino-americano. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, Exatamente. Né? Muita água correu por baixo da ponte, né? Muita coisa. O governo sandinista, o fim da guerra de El Salvador. A saída de todos os regimes militares, né, do continente latino-americano. Exato, né? Tudo isso passou nessa década, a década de 80, e também foi a década também da dívida externa, né? Exatamente. A crise da dívida. A crise da dívida que coloca em xeque, na verdade, as relações norte e sul. Exatamente. E que coloca a grande desigualdade que existe nessas relações, né? Porque, na verdade, a América Latina, o que já ficou provado é que a América Latina já pagou a sua dívida. O aumento dos juros, os empréstimos foram feitos numa época de dinheiro barato e depois os novos empréstimos foram feitos só para pagar os juros. É assim uma coisa horrível. O que mostra, né, mais uma vez, reflete a tremenda injustiça que rege essas relações econômicas, né? Mas tudo isso que eu acho muito interessante é que folheando os scripts que você escreveu do Ecos da América Latina ao longo desses 12 anos e meio, e aliás você que inaugurou, né, a era dos scripts aqui na Rádio Nederland, exatamente com esse programa, é interessante notar e ver claramente a transformação do continente ali dentro do seu programa. Eu acho importante uma coisa que é muito interessante, porque no Brasil, o Brasil tem assim uma tendência a pensar que ele é independente do resto da América Latina. Tem muito poucas notícias da América Latina no Brasil. Então o que eu tentei durante todo esse tempo é mostrar a repercussão das notícias da América Latina na Europa, mas também, além disso, levar um pouco da notícia latino-americana para o brasileiro. Ele não está muito acostumado. Às vezes, eles têm muito mais notícias da Europa, muito mais notícias dos Estados Unidos do que o que está passando ali na Bolívia ou ali no Uruguai, que está pertinho. Você me permite corrigi-lo, não é às vezes, não é sempre. O brasileiro, nós, infelizmente, aí no Brasil, recebemos uma carga de notícias, de noticiário sobre os Estados Unidos e Europa, sobretudo sobre esses dois, não é? Do que aí dos nossos vizinhos. Vivemos uma espécie de exílio ali no Brasil, de todo o continente, eu quero dizer. É um isolamento, exato. É uma espécie de isolamento. E esse isolamento, ele não reflete as relações econômicas do Brasil, por exemplo, com o Paraguai, com o Uruguai, com a Argentina, não é? E, inclusive, mercados interessantíssimos no Brasil, como o Chile poderia ser. Exato. E uma coisa interessante também, outra coisa que nós vimos nascer durante a época em que o Ecos da América Latina esteve no ar, foi o Mercosul, né? Em 1985,
que é uma tentativa de integração, pelo menos do ponto de vista econômico. O que reflete também, a nível mundial, a regionalização, né? Nós temos a União Europeia aqui, os países asiáticos ali, se os Estados Unidos também ali na América do Norte. Exato, com o NAFTA agora, né? O Tratado de Livre Comércio com o Canadá e o México, né? Exatamente. E o Mercosul, que está ainda tentando, não é? Está tentando ver se costura, se fortifica, fortalece, inclusive com a presença do Chile, que ainda não está certa, mas que poderia trazer um grande benefício. A ideia é um mercado comum latino-americano, né? E possivelmente, depois isso é uma ideia do ex-presidente dos Estados Unidos, Bush, fazer uma zona de livre comércio da Terra do Fogo ao Alasca, englobando tudo. Mas isso seria, você já sabe de onde, quem ia dominar e dar as cartas, não é? Significaria a importação de todos os produtos americanos e... não sei, mas é uma possibilidade. Isso está em andamento e é uma coisa em discussão. Agora, eu não queria analisar hoje a questão da invasão no Haiti, mas eu acho muito importante uma coisa que eu notei nos noticiários. A América Latina continua sendo uma esquecida, não só lá no Brasil, mas também na Europa. Então, se falou muito de todo o apoio que o Clinton teve para a invasão no Haiti, que toda a comunidade internacional está atrás do Clinton, etc. Mas a América Latina, quase que em peso, com a grande exceção da Argentina e talvez da Bolívia também, a América Latina, países como o Brasil, o México e a própria OEA, estiveram sempre contra esse tipo de intervenção. Agora, esse tipo de intervenção, quer dizer, a postura do Brasil, que eu acho muito interessante nesse sentido, a nível das relações exteriores, quer dizer, desde o primeiro início, por exemplo, foi contra essa intervenção militar norte-americana, que, na verdade, é aquela política americana de fazer de seus vizinhos ali da América Central e da América Latina uma espécie de quintal, né? Onde pode atuar de todas as maneiras. Tarcísio, existe alguma mudança? É isso que eu gostaria de tentar levantar aqui com você. Existe alguma mudança? Você disse, o próprio Ecos da América Latina, ele registrou a invasão em 83 em Granada, registrou a invasão no Panamá e agora no Haiti. Nós registramos aqui, você tem falado aí talvez nesses últimos Ecos da América Latina. E também no temas da atualidade, né? Porque é um tema que está aí. Agora, veja você, a América Latina quase que em bloco desta vez, né? Salvo a exceção aí da Argentina, ela foi contra a intervenção. Isso aí é uma mudança já em relação aos Estados Unidos, ou não? Essa mudança já vinha sendo verificada há muito tempo, entende? Não é de agora, não. Por exemplo, durante a crise, o próprio bloqueio contra Cuba hoje não conta mais com apoio, a não ser da Argentina, de quase ninguém na América Latina. Todos os países estão contra o bloqueio contra Cuba. Então há uma mudança muito grande no sentido, a OEA, que foi considerada durante algum tempo como uma espécie era um fantoche da política de Washington, hoje não é mais. Hoje a OEA tem uma vida própria e tem assim um pensamento próprio e que contesta muitas vezes a política americana. Isso eu acho que é um avanço muito grande. Houve um avanço muito grande na América Latina, não resta dúvida, um avanço político. Agora veja você, por outro lado, existem reações contrárias, existem, por exemplo, dados interessantes, como em 1984, por exemplo, a Corte Internacional de Justiça de Haia tinha condenado os Estados Unidos por ter colocado minas perto dos postos da Nicarágua. Você lembra desse? Eu lembro muito bem. Vergonhoso. É um fato vergonhoso porque é assim a lei do mais forte numa versão sem nenhuma nuance. O então secretário de Estado, que era o George Shultz, né? Secretário de Estado, disse que simplesmente os Estados Unidos não iam acatar a decisão da Corte de Haia
Por que não? E acabou e está aí. Perfeito. Hoje, isso foi em 84, 10 anos depois, 94, a gente vê uma intervenção, vamos colocar assim, entre aspas, branca dos Estados Unidos, porque se não fosse do jeito que foi agora, ia ser com as armas e com todos os tanques e todas as artilharias, enfim, como foi no Panamá. Isso, na verdade, não muda essa postura norte-americana em relação ao continente. Não, não muda. O que muda é que a América Latina hoje tem uma postura diferente. Muitos governos, eu estou dizendo que sempre houve muita reação à política americana, antes por parte dos movimentos de base. Mas o que está havendo hoje é que os governos latino-americanos estão reagindo muito a isso. Mas, Lagoeiro, infelizmente o Ecos da América Latina, que é o último, está chegando ao fim. E é uma pena que nós não vamos ter outros ecos da América Latina para comentar um grande acontecimento no Brasil, que são as eleições. E é justamente sobre isso que eu queria conversar com a nossa correspondente no Brasil, a Maria Helena Passos, que é uma colaboradora assídua desde 1990, entende? E ela está na linha telefônica, eu gostaria de conversar com ela. Não é, Maria Helena? Eu acho que é lamentável o que está acontecendo, terminar o Ecos da América Latina justamente nessa época de eleições no Brasil. Com certeza. É lamentável por vários motivos, né? Um deles é que esse tipo de emissão faz com que a gente possa levar o trabalho da gente até um público que nem sempre é atingido aqui pela grande mídia. Então, é um tipo de informação importante, né? Um veículo importante. E é uma pena que essa comunicação aí seja suspensa, ainda que a gente possa ter a perspectiva de qualquer hora dessas voltar a falar, né, com os nossos ouvintes que até aqui foram tão gentis e tão fiéis em nos acompanhar. Agora, também é lamentável porque a gente está há 2 semanas de mais uma definição aí de mudança de governo no país, né, e que vai cada vez mais definindo etapas diferentes dessa nossa história pós-ditadura, né, e até pós-Collor, né? Pois é, olha aí. Muito obrigado, Maria Helena. Já estamos no período pós-Collor. Ainda bem, não é, Lagoeiro? Ainda bem, com todos os trancos e barrancos, estamos chegando pouco a pouco lá, né? Pois é isso aí, gente. Chegou ao fim o último Ecos da América Latina. Muito obrigado pela atenção dispensada. As emissões em ondas curtas da Rádio Nederland terminam dia 24. Mas uma pequena equipe permanece para a realização de projetos e programas para serem enviados via satélites e outros meios. Boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado pela participação neste Ecos da América Latina.